Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Hoje estudaremos uma importante lição que consta do livro Os Ataques contra a Igreja de Cristo, as Sutilezas de Satanás, nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo, escrita pelo nosso honrado pastor José Gonçalves. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou o professor Antônio Belchior Silva e evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério Jardim Brasil. E hoje aprenderemos uma importante lição que tem como título: Quem segue a Cristo cultiva a prática da oração e jejum. Consta dos livros Imitadores de Cristo, ensinos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos. Autor, Pastor Tiago Brasil. Se inscreva no canal do YouTube, curte o vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. O nosso texto principal: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Resumo da lição: ore e jejue, até que seu coração temoso convença-se de que tudo de bom vem dos céus, diretamente das mãos de Jesus Cristo. Objetivos: afirmar que a oração é o termômetro da espiritualidade, saber que Jesus ensinou os seus discípulos a orarem e, por fim, compreender a importância do jejum aliado à oração. Texto bíblico: Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 8. E, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vô-lo-lhes pedirdes. Introdução. O ambiente espiritual desse mundo é terrível. A maioria das pessoas vive refém de um materialismo ceticista que as torna cada vez mais avessas às disciplinas. Infelizmente, muitos crentes também já não querem mais ouvir a respeito das disciplinas espirituais: oração, leitura bíblica, generosidade e jejum. Se nada for feito pelos crentes, testemunharemos o aumento de uma fé vazia de amor e morta de obras. Regressar aos valores milenares do cristianismo é o único caminho de um real avivamento em nossos dias. Mas antes de entrarmos diretamente no exame do texto,
Faremos uma breve apresentação dos fatos antecedentes. O que aconteceu entre o quinto sinal, Jesus andando sobre as águas, e a cura do cego, o sexto sinal, já em Jerusalém. A finalidade é proporcionar uma versão mais completa possível do conteúdo do Evangelho de João. Ainda assim, não estaremos prescrutando toda a riqueza desse extraordinário livro. Tópico 1. A oração como termômetro da espiritualidade. A oração é uma prática de sinceridade. Afastar a oração de toda a prática religiosa vazia é o dever de todo crente. Já no início de seu ministério, Jesus falava a respeito da hipocrisia de muitas pessoas, que se dedicavam de modo alongado àquilo que eles chamavam de oração, mas que, na verdade, não passava de rituais repetitivos. Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 8. Dois. A oração é um convite para seguir Jesus. Testemunhamos um tempo tão difícil que, até na prática da oração, as pessoas querem estabelecer conflitos, atitudes cheias de inveja e rancor, as quais, diante de Deus, são abomináveis. 3. Ore mais, negocie menos. Oração é quebrantamento, e não uma quebra de braço. Não devemos imaginar que precisamos vencer Deus pelo cansaço. Isso é tolo e infantil. Segundo tópico, aprendendo a orar com Jesus. O que não é o Pai Nosso? Como o próprio Cristo ensinou, a oração não deve ser uma prática mecânica ou com expectativas automáticas, como se orar fosse uma receita de bolo cujo resultado final se chegará necessariamente quando todos os passos forem seguidos. 2. O Pai Nosso como indicativo dos parâmetros para uma vida de oração. Qual o resumo que se pode apresentar da oração modelar de Jesus? Orar, em primeiro lugar, é sempre reconhecer a grandeza e a amabilidade de Deus. Somente a partir dos ensinamentos de Jesus se popularizou a liberdade de denominar o Criador de Pai. B. Quem ora nunca deve confundir a generosidade do Eterno com conveniência com o pecado, pois ele é um todo de santidade. Santo é o nome de Deus. Toda oração deve apontar para a eternidade, pois uma das desgraças da sociedade contemporânea é seu imediatismo materialista. Deve-se sempre orar, pois, diariamente, o maná do véu vem ao povo santo. A arrogância e a soberba afastam as pessoas de uma vida de oração dedicada. Somente consegue orar aquele que se permitiu viver uma conversão de valores, práticas e ideais. Os rancorosos provam duplamente por seus atos que não conhecem a Deus. Quem ora deve conhecer suas limitações e medos. O mal é um fato real de todos nós, com ou sem oração. A culminância de toda oração deve nos conduzir à certeza de que a soberania de Deus é um fato. 3.
Não faz nenhum sentido orar sem perdoar. Oração e perdão são intrínsecos e simultâneos. Só tem paz para orar quem já perdoou e só consegue perdoar quem tem uma sólida vida de oração. Para o mestre, está muito evidente que a escolha de um estilo de vida odioso, onde a mágoa seja o centro das decisões, terá como consequência inevitável a falência espiritual dessa pessoa. 3. A importância do jejum. A naturalidade da oração. O jejum, servir a Deus, deve ser uma prática simples e natural para todos nós. Adorá-lo é mais do que um mero ato corporal. É um estilo de vida que expressa a soberania de Deus em nossos corações, pois o desejo de todo Altíssimo é que a nossa vida seja uma constante de louvor. Assim, ir ao culto deve ser uma das infinitas formas de bendizer ao Criador. O jejum como prática libertadora. Jejuar não é um símbolo de opressão ou sofrimento, mas anúncio de gratidão e adoração. Quem jejua não quer se manifestar infligindo sofrimento a si mesmo em meio a muitas tristezas. Antes, o praticante do jejum é alguém alegre, jubiloso de suas bênçãos já recebidas, oferecendo assim não apenas muitas ofertas externas a si mesmos, mas a própria vida, o seu ser como sacrifício ao Deus vivo. 3. As consequências abençoadoras do jejum. As recompensas públicas do jejum secreto são evidentes, já que o coração transbordante da presença do Senhor se torna algo evidente diante dos olhos de todos. Provérbios, capítulo 15, versículo 13. Conclusão. Quanto mais se aproxima o fim de todas as coisas, menos as pessoas oram ou jejuam. Na verdade, o que testemunhamos hoje é uma terceirização da adoração e do quebrantamento. Infelizmente, a grande parte das pessoas só desejam as bênçãos e não o abençoador. Todavia, o nosso Redentor merece a verdadeira oração e o verdadeiro jejum. Não se preocupe com o que vai receber. Seja grato pelo que tem. Hora da revisão. O que não é a oração? Apresente uma definição de oração. Que relação direta podemos fazer entre a oração e o perdão? Jejum é símbolo de opressão ou libertação? Jejum é uma moeda de negociação espiritual com Deus? Até a próxima aula. Fique todos com Deus. Conte comigo e com as minhas orações. E até mais. Fique com Deus.